Espírita. Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 27. Perante a mediunidade. Reprimir qualquer iniciativa tendente a assinalar a mediunidade, o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos. O intercâmbio mediúnico é acontecimento natural e o médium é um ser humano como qualquer outro. Certificar-se de que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence. Não pode haver assistência digna onde não há dever dignamente cumprido. Precaver-se contra as petições inadequadas junto à mediunidade. Os médiuns são companheiros comuns que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhe cabem. Por nenhuma razão elogiar o medianeiro pelos resultados obtidos por meio dele, lembrando-se que é sempre possível agradecer sem lisonjear. Para nós, todo o bem puro e nobre procede de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Ainda mesmo premido por extensas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. A mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. Conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos. Há terrenos que ainda não estão amanhados para a semeadura. Prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas, esquecendo espinheiros e pedras do vale humano, para conquistar a luz da imortalidade que fulgura nos cimos da vida. Desenvolver-se alguém mediunicamente a bem do próximo é ascender em espiritualidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos, capítulo 2, versículo 17. Hoje nós vamos compreender melhor como que se dá a conduta espírita perante a mediunidade, né, Cris? Diante desse fenômeno, como que cada um deve se comportar? Qual que é a conduta perante a mediunidade? E o mais interessante é que a gente vai falar de mediunidade, mas também de médiuns, que não dá para a gente dissociar uma coisa da outra, né? E falar de mediunidade também está relacionado com evolução. E é muito importante que a gente entenda, né? Mas o que mediunidade tem a ver com evolução? Então, só uns são escolhidos para evoluírem? Nós vamos entender isso bem hoje, né, Cris? Vamos, né, Rose? E essa questão aí, né? Esse par aí, médium e mediunidade, né? Evolução e responsabilidade. Ainda coloco uma outra palavra aí, a responsabilidade do médium com relação no exercício dessa mediunidade, né? Que a gente também vai ver aí o mecanismo de ação que o médium tem que fazer diante desse dom. Vai ser um estudo muito bacana. E é bom que a gente vai compreendendo também e vai desconstruindo algumas ideias, né? Equivocadas às vezes, e passadas até pelo próprio movimento espírita, né? Como a gente trouxe essa questão inicial, será que tem escolhidos por Deus para serem os iluminados, os mensageiros, os comunicadores, né? E aí, para a gente não ficar aqui guardando esse mistério, né? A gente já vai dizer de cara, não tem, né? Não tem aí os escolhidos, os eleitos de Deus para serem os mediadores, né?
E eu queria trazer aqui, a gente tem um livro que é muito importante para a gente entender essa questão. Kardec se debruçou sobre essa questão dos fenômenos, que é um capítulo também que a gente vai estudar aqui mais à frente, mas ele se debruçou sobre essa questão da mediunidade, dos efeitos, das causas, e um livro que a gente já deixa aqui, né, indicado para todo mundo ler, que é um livro muito fácil, é um dos livros, eu não sei, cada um tem a sua percepção, né, mas dos livros da codificação, para mim, é o que Kardec fez questão de simplificar ao máximo. E a linguagem é muito simples. Então, tem gente que às vezes fala assim, eu vou ler o livro dos médiuns, ele é difícil. Não é. De toda a codificação, ele é um dos mais fáceis. Parece que Kardec foi intuído para falar, olha, coloca tudo bem simples para que todo mundo compreenda. Então, a gente já deixa aqui a indicação do livro dos médiuns, né? Para que cada um possa fazer a sua leitura aí. Eu queria trazer hoje, para a gente iniciar a nossa conversa, o capítulo 20, no item 226. Kardec vai falar assim, olha, primeiro, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Aí a gente tem uma resposta. Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Então, o que precisa acontecer? Precisa ter um organismo para a faculdade acontecer. Então, ela acontece no humano, no corpo físico, né? A mediunidade em si, ela é uma faculdade, ela é um atributo do espírito. Então, todos nós temos mediunidade, mas é preciso que tenha um corpo para que essa mediunidade se estabeleça aqui na Terra, né? No mundo espiritual, eles se comunicam de forma totalmente espontânea. A comunicação lá é toda espiritual, porque lá o corpo fluídico, né, que é o perispírito, ele dá essa capacidade de todos se comunicarem, né? Aqui a gente precisa desse veículo corporal para acontecer, porque nós, por exemplo, aqui, né, Cris, a gente está envolvido por uma série de fluidos, uma série de espíritos também, mas a gente não consegue perceber, a não ser que a gente tenha essa faculdade mais aflorada. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue, sim, ir desenvolvendo esse dom, né? Porque a gente vai falar de mediunidade, a gente vai falar disso também. Cada um de nós recebe um dom de Deus, ou vários dons que deverão ser usados com sabedoria, vamos dizer assim, né? E a mediunidade é mais um dentre os vários dons, e isso precisa ficar muito claro, porque senão a gente corre o risco de ir para o campo da idolatria. E como todo dom recebido é preciso que a gente use em benefício da humanidade, a gente tem que ter essa consciência, né? Pode ter pessoas que usem em benefício próprio esse dom. Isso pode acontecer, mas isso também traz consequências, né? Pode ter gente que só queira se beneficiar com o dom do outro? Pode. E isso faz a gente lembrar um pouco da parábola dos talentos também, né? Essa parábola importantíssima que Jesus conta para a gente, que vale a pena a gente ir lá também para esmiuçar ela, né? Dizendo, cada um recebe um dom. O que faz com esse dom que recebe, né? Cava a terra, esconde ele lá, deixa ele lá sem movimento nenhum, né? Transforma ele em outros dons. Então, a mediunidade é um dom, mas ela não é um dom para eleitos. Todos nós temos, em maior ou menor escala, mas nós temos. E é muito interessante quando a gente lê aqui
o último parágrafo, né, do capítulo 27 da Conduta Espírita, que diz assim: o intercâmbio mediúnico é um acontecimento natural, que você acabou de explicar para a gente. E o médium é um ser humano como qualquer outro. Essa explicação aqui, o médium é um ser humano como qualquer outro, ela tem que ser muito bem compreendida, porque, como você já disse anteriormente, nós temos uma tendência de enaltecer, idolatrar, né? Essa figura do médium, que nada mais é do que um trabalhador na seara do Cristo que traz as suas dificuldades. Dificuldades que ele tem que vencer dia a dia, com muita disciplina, com muito devotamento, com muito estudo e com muita evangelização. Porque a mediunidade é um dom santo, quando ela é bem aplicada, porque ela vai trabalhar em favor do próprio médium e do próximo também, quanto feita com esse devotamento, com essa responsabilidade, né? Afastando, né, desse trabalho, afastando do médium a vaidade, porque é um orar e vigiar mesmo, né? Então, por isso que eu torno a dizer que o médium tem como dever evangelizar-se sempre. E a mediunidade é um terreno de serviço para a sua evolução moral. Nada mais é que isso, né? Então, eu acho que quando ele coloca ali, é um ponto de muita reflexão e de muito trabalho sobre esse dom recebido. E é bacana quando você traz isso, e a gente precisa reforçar isso muito, né? A gente precisa, o mais rápido possível, desconstruir essa ideia de um ser, né, especial. É o que André Luiz traz para a gente aqui, quando ele diz, né, o intercâmbio mediúnico é acontecimento natural e o médium é um ser humano como qualquer outro. E aí a gente precisa ficar atento para a gente não cair nas armadilhas da vaidade, né, do orgulho, daquilo, sou eu que sou detentor, né, da mensagem de Deus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós temos, nós recebemos direto de Deus. Se nós nos comprometermos com isso, a gente na verdade não precisa desse interlocutor, nós podemos fazer esse movimento, né? É claro que há pessoas que vêm com um compromisso maior nessa área, mas é o compromisso dele, não é um compromisso porque ele é melhor, porque ele é mais especial, e ele pode se tornar mais especial, é isso que é o bacana, né? Ele pode transformar esse dom na melhoria do próprio ser, porque a mediunidade, ela é isso, né? Ela é um campo de possibilidades para que cada um possa se melhorar. E aí eu vou, até para a gente ir para o próximo item, né? Mas eu queria trazer o segundo item que Kardec traz aqui, desse capítulo 20, né? Ele fala: sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? E aí tem a resposta, né? Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes apreciá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes, como apóstolo. Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Então, assim, existe sim
um compromisso que a gente assume na nossa reencarnação, né? E quando a gente se dispõe a trabalhar no campo da mediunidade, é preciso que a gente entenda que o primeiro trabalho ele é interno, é uma transformação moral que a gente tem que fazer todos os dias na nossa vida. Quer dizer que a gente vai, por conta disso, se melhorar instantaneamente? Não. Quer dizer que a gente vai se capacitar para cada dia mais estar em conexão com espíritos cada vez mais iluminados, né? Porque a gente pode começar o campo da mediunidade comunicando com espíritos da mesma elevação que a gente. Isso acontece geralmente, né? Então, assim, a gente se comunica com esses espíritos a partir do momento que a gente vai estudando, amadurecendo, compreendendo o Evangelho de Jesus, eles vão ampliando também a possibilidade de comunicação. Então, é como se fosse assim, eu vou trazer uma simbologia, né? Pensa que a gente está subindo uma escada, né? O ideal não é que os espíritos superiores desçam os degraus para virem até aqui. O ideal é que a gente se esforce para que a gente a cada dia suba um degrau, para chegar lá e se comunicar com eles de uma forma mais plena, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Médium não é escolhido de Deus para fazer o bem para a humanidade. Ele é um escolhido dele mesmo para os seus compromissos pessoais. E a mediunidade é um campo de trabalho, assim, excepcional para a gente poder evoluir, né? E desde que a gente, né, Rose, tem essa consciência, né, dessa missão, né, da mediunidade recebida, né, e que a gente trabalhe nessa seara com esse amor e devotamento, né, igual você bem falou, em função do próximo, em função da nossa melhoria moral, né, sem, assim, visar nada além disso, né? E você trouxe a palavra-chave, né, Cris? Essa palavra missão, ela é muito importante, né? E a gente entender missão, mais uma vez, a gente vai falar isso o tempo todo aqui nesse estudo, né? Não como algo sobrenatural e que eu sou o escolhido para representar Deus na Terra, mas uma missão do homem para se melhorar, né? Interessante que Mateus, lá no capítulo 10, nos versículos 6 a 10, depois vocês vão lá para ler, né, o capítulo todo. O nome do capítulo 10 é Missão dos 12. Olha que interessante, né? Que tem a ver com isso que você trouxe. Eu vou ler só aqui esses versículos, né? Mateus escreve assim, a partir do versículo 6. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai o reino dos céus. Está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Então, é aquela questão, né? É uma missão para o meu melhoramento, para a minha reforma íntima, não para eu ser vangloriado no mundo, né? Então, por isso que mediunidade, ela é algo sempre dado da mesma forma como é recebido. Então, não pode ter cobrança, não pode receber nada em troca. Dai de graça o que de graça recebestes, né? Então, é outra questão que André Luiz traz, que é fundamental para a gente também ter muita clareza. Se a gente está participando, né, por escolha, claro,
E aí aqui a gente está deixando reflexões, né, Cris? Não tem aqui imposição de que tem que fazer assim, porque a gente está falando que é assim. A gente está trazendo as mensagens que Cristo trouxe, né? Mas cada um é livre para fazer as suas escolhas, né? Se a gente está participando de grupos em que a gente tem que dar algo em troca por uma orientação mediúnica, sei lá, por um trabalho mediúnico, seja ele qual for, de cura, né? Não é isso que Jesus deixou para a gente, né? A gente não deve receber nada em troca, nada. Então, é simples, né? E por que a gente não deve receber nada? Porque a gente ainda tem muitos compromissos para resolver com relação à matéria. E aí a gente recebe hoje um abraço, amanhã a gente recebe um pacotinho de biscoito, depois da manhã já é. E a gente vai ampliando isso, porque a gente aqui ainda está muito envolvido com essas questões da matéria, infelizmente. Então, é um trabalho para a gente também. Não é que vai fazer mal, não é que, né, isso aí não tem nenhuma conotação aqui mística, né? O que tem é a clareza da gente se conhecer, né? Eu, como espírito imortal, no grau evolutivo que eu estou, eu consigo receber uma coisa em troca do que eu recebi de graça, e isso fica tranquilo para mim? Eu acho que a gente ainda não consegue fazer isso, não. A gente ainda peca um pouco nesse sentido. Então, é por isso que Jesus fala, dá de graça o que de graça recebestes. Porque a gente sabe como é que a gente é com essa questão do dinheiro, né? Da ambição, enfim, essas questões, né? É muito legal você trazer isso, né, Rose? Eu complemento assim, o meu pensar, que o médium, que ele segue os ensinamentos doutrinários, né, de Jesus, ele se recusa a receber qualquer coisa em troca, né, porque ele tem consciência do seu trabalho mediúnico. Outra questão também é que ele jamais irá desrespeitar a fragilidade de um irmão. Ele respeita a dor do próximo, né? Só para a gente relembrar aqui uma passagem atribuída ao Chico que eu acho assim muito profunda, que vem assim pincelar isso tudo que a gente está falando, né? Que contam que uma mãe chegou para ele assim aos prantos e dizendo que o filho tinha acabado de desencarnar. E a reação do Chico não foi falar nada, ele só acolheu aquela mulher nos seus braços e chorou junto. E depois ele falou que naquele momento não caberia ensinamentos, aconselhamentos, nada. Naquele momento caberia aquele acolhimento de um abraço em torno dela, que com certeza ali ele estava meio que dando um passe magnético nela, com certeza, né? E ele chorou junto, brotou dele a dor, né, da perda ali. Então, eu acho que mais a mediunidade exercida com Jesus é isso, né? É você também sentir a dor do próximo, né? O problema do próximo, e saber, né, Rose, que aqui na Terra o nosso sustento tem que vir do nosso corpo e do nosso intelecto, só. A mediunidade é um trabalho com Jesus, é um devotamento, ela é um dom santo, é uma missão, né? Não tem outra denominação, né? E a gente está aqui para vencer as nossas ligações com essa matéria, né? A gente sabe que a gente está aqui para vencer isso. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa de uma casa, de roupa, a gente precisa de tudo que tem aqui na matéria. Mas isso a gente tem que conseguir com o nosso trabalho, igual você disse, com o nosso esforço, né? E a gente misturar a questão espiritual com a questão material vai reforçar a nossa ligação aqui com esse mundo material. E não é essa que é a proposta de nós estarmos aqui, ao contrário, né? É a gente trabalhar a questão espiritual se desvinculando da questão material.
Eu vou pedir licença até para ler aqui, eu sei que eu fico lendo às vezes, mas eu fico com medo de me perder da essência da mensagem. Então, eu vou ler a questão 402 do livro Consolador, que é o apostolado. O Chico pergunta para Emmanuel assim: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? E olha que interessante, que é uma outra questão também que Emmanuel vai trazer para a gente refletir. Quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo, e os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. Então, o que acontece com isso também? Quando a gente transforma a mediunidade num comércio, a gente vai ter o suporte de espíritos ligados a esse tipo de questão material. Não vão ser esses espíritos de escola, espíritos superiores que vão estar ali amparando aquela tarefa. E aí é o que eu estava dizendo, Emmanuel fala aqui, ele não fala, não faça isso. Ele fala, olha, você pode até ir, mas você vai arcar com as consequências disso também no futuro, né? Que a gente deixa aqui uma indicação também, né, que eu acho que é interessante. Quem quiser ler, a leitura é boa, mas quem não quiser, assiste o filme Os Mensageiros, que é o Nosso Lar 2, que acabou de estar no cinema agora. Fala justamente dessa questão, do quanto que às vezes a gente se perde no campo da mediunidade quando a gente começa a colocar junto ali com essa expressão os nossos interesses materiais. Então, é um alerta, né? Fica aí um alerta. Não é que trazer essa questão do medo, né? Olha, eu posso escolher vários caminhos na minha vida. A gente não está falando aqui que Deus não vai ter misericórdia da gente, não estamos falando nada disso. Nós vamos continuar sendo os filhos amados do nosso Deus, né? Mas a gente vai assumir alguns compromissos que às vezes vão deixar a gente mais tempo aqui do que a gente precisaria estar. Porque a gente aqui está para vencer a nossa relação com a matéria. E se a gente está se afeiçoando mais ainda à matéria, vai fazer a gente ficar mais tempo aqui. E a gente sabe que a gente tem outras possibilidades mais leves para a gente também assumir de compromisso, né? Então, são questões que a gente precisa refletir, né? Sim, essa consciência, né? De como você, como médium, conduz a sua mediunidade, ali vai brotar os frutos, né? É uma questão de sintonia para os espíritos que vão vir ao seu auxílio no trabalho, né? Então, é uma questão de bom senso mesmo, de pensar nessa conduta mediúnica. É o bom senso sempre, né, Cris? Eu acho que essa palavra, né, quando Kardec desencarnou, essa palavra, ela ficou marcada no discurso, né, de Camille Flammarion. Era um jovem rapaz, e ele foi encarregado de fazer esse discurso, né, na despedida lá de Kardec. E ele fala, né, ele foi o bom senso encarnado, né? Então, é bom senso sempre, em tudo, né? E a gente vê aqui, né, no item que o André Luiz traz, ele falando até das petições inadequadas junto à mediunidade, né? E eu acho que aqui também cabe esse bom senso, né? Porque a gente começa, às vezes, a ter uma expressão de medo, né? Não, você não pode perguntar nada para o espírito que seja seu, né? Que esteja relacionado
coisas da matéria. E Kardec foi tão assim, tranquilo com essa questão, né? E eu queria até trazer aqui um texto que ele me marca muito, né? Eu vou pedir licença de novo para ler, mas ele é um texto tão bonito que eu acho que vale a pena, né? No livro Obras Póstumas, também é uma indicação de leitura. Esse livro é maravilhoso, né? Porque ele vai trazer ali como é que se deu essa missão do Kardec, como é que ele conversava com o espírito dele, mentor dele. E aí tem um trechinho do livro que eu vou trazer para vocês aqui, né? Ele faz uma pergunta assim, Kardec perguntando para o espírito protetor dele, né? Dissestes que seríeis para mim um guia, que me ajudaria e me protegeria. Conceba essa proteção e o seu objetivo numa certa ordem de coisas. Mas gostaríeis de me dizer se essa proteção se estende também às coisas materiais da vida? Olha o que o Espírito responde para ele. Eu acho isso daqui fantástico, gente. Neste mundo, a vida material importa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Nossa, eu quis trazer aqui na íntegra a fala, a tradução, né? Porque eu acho isso aqui muito importante, bom senso. A gente, quando está passando um desafio, a gente tem um amparo espiritual, mesmo que esse desafio seja unicamente, estritamente material. Não é que a gente vai pedir dinheiro, que o dinheiro caia do céu sem meu trabalho, não é isso, não. Mas a gente pode sim conversar com os espíritos, pedindo orientação, pedindo suporte, e eles estão aqui, e eles entendem a nossa necessidade material nesse mundo. Eles entendem que a gente está aqui vivendo essa experiência da matéria e que ela é muito desafiadora para a gente. Né, Cris? Então, assim, tem um comentário aqui que ele é muito bacana também, mas eu não vou ler, não. Eu indico aí a leitura, né? É o livro Obras Póstumas. Vale muito a pena esse livro, que ele traz orientações belíssimas aí, né? Sobre várias questões. Enquanto você diz aí do medo, né, que às vezes a pessoa fica nesse embate, né, de perguntar porque tem medo, a gente tem que pensar que esse medo, essa questão que surge, ela sempre vem do conhecimento, da falta do conhecimento, porque de sobrenatural, né, não tem nada, é uma lei natural, é uma questão natural. A gente tem que sempre, como você está citando aí, os livros, os textos, estudar, né? Porque esse medo, essas questões surgem dessa falta de conhecimento. É verdade. E a mediunidade, ela pede isso para a gente, né? Que a gente se capacite cada vez mais, que a gente, é igual a gente falou agora há pouco, né? Essa questão dos degraus, né? Que a gente não fique acomodado esperando os espíritos de luz descerem para nos socorrerem, nos orientarem, né? Que a gente aprenda a subir um pouco na escala, né? Para que a gente consiga se comunicar com eles de uma forma mais equivalente, né? Tem uma questão... É uma faculdade dinâmica, né, Rose? Isso, Cris, não pode ficar na zona de conforto, no comodismo, né? É um convite mesmo à transformação moral. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que vai trazer isso, né? É como se eles dissessem para a gente assim, olha, é uma comunhão de forças, né? Quem está cá embaixo sobe um pouquinho e quem está lá em cima desce um pouquinho. Então, cada um faz a sua parte, né? Então, aquele que sabe muito, ele vem para ensinar, e aquele que está aprendendo se dedica ao estudo para aprender, né? Não pode ficar pensando... Eu costumo trazer esse exemplo, que eu acho ele muito importante, e porque está no filme, né? Então ele é de conhecimento de todo mundo. O Divaldo, ele, quando começou o trabalho mediúnico dele, das palestras,
ele foi convidado a fazer uma palestra em outra cidade. Então, ele já, opa, estou ficando conhecido, né? Deixa eu ir. E foi, eu vou porque os espíritos vão me orientar. Chegou lá, o espírito não se manifestou. Enquanto ele não teve aquele choque de realidade e falou, nossa, o que eu fiz, né? Agora eu vou passar vergonha, e teve que falar com todo mundo. Gente, eu não vou falar, porque não tem espírito aqui para me falar. E aí o espírito falou, levanta, hoje eu vou te ajudar, mas nunca mais faça isso, de se propor a falar em nome do Cristo sem estudar antes. Então, para ele ter essa mediunidade que ele tem, nada foi dado de graça a ele. Assim é. Tudo na vida da gente é assim. Que com a mediunidade a gente quer que seja diferente, né, Cris? É um negócio esquisito isso, né? Se a gente quer ser um bom profissional, ganhar dinheiro, se, né, ter um patamar bacana profissional na nossa profissão, a gente precisa se capacitar. Senão a gente vai ser medíocre, né? A gente vai ser aquele que chama atenção por uma boa fala, mas que quando vai ver o trabalho fala, nossa, achei que era mais, né? Não capacitou. Por que com a mediunidade vai ser diferente, né? Não tem lógica isso, né? E também ali, igual você cita essa passagem do Divaldo, né? Também tem que sempre brotar do interior do médium, da sua tarefa, a humildade, né? É um trabalhador em constante aprendizagem, né? Então, nunca está pronto, está sempre aprendendo, porque a tarefa é uma tarefa dinâmica, ela não, você como ela é uma tarefa evolutiva, conforme você vai aprendendo, se transformando, você cada vez mais necessita de mais aprendizado, de mais conhecimento. Então, é você ter condição, você nunca está pronto, você está sempre aprendendo, trabalhando, né, e aprendendo na seara do Cristo, para o bem do próximo e para o seu bem também. Então, para isso também tem que brotar muito do seu interior a humildade. E essa humildade, ela tem que ser compartilhada, né? Porque é uma coisa que a gente tem até conversado nos nossos grupos de estudos, né, Cris? O quanto que determinados médiuns, eles começam a se acharem escolhidos de Deus por nossa responsabilidade, né? Porque às vezes a gente começa a fazer esse movimento de elogiar demais, nossa, mas, né, fulano, então aí fulano vai fazer um movimento qualquer e todo mundo vai para aquele movimento ali. Então, assim, André Luiz traz isso no texto e é bom que a gente entenda, né? Não é que não possa trazer um elogio no sentido de incentivar a melhora, né? Não é isso. Não é que o elogio vai estragar todo o trabalho, mas a gente tem que ter cautela, né? Se a gente não está incentivando uma vaidade que já existe, né? Porque ninguém fica vaidoso porque recebeu um elogio, é o contrário. A pessoa é vaidosa e quando recebe o elogio, aquilo infla, né? Então, a gente tem que entender essas nuances também, para a gente entender como que as coisas se dão, né? Então, às vezes, o elogio, ele vai descaracterizar essa humildade, né? Ele vai tirar esse elemento fundamental no campo da mediunidade. E aí, ele vai trazer também uma questão que quando a gente elogia demais, parece que o médium está fazendo um favor, que aquele trabalho mediúnico que acontece, ele é um favor para o outro. E, na verdade, a mediunidade é um trabalho para o próprio médium. Ele não é um favor para o outro. Ele é, na verdade, Deus agindo com a sua bondade infinita em benefício daquele que está ali desempenhando aquele fenômeno mediúnico, né? Então, assim, a gente acaba invertendo as situações, né?
Eu vou trazer aqui uma última questão de leitura, né? Que aí depois a gente vai ficar só nos comentários mesmo, mas no livro Consolador, Emmanuel vai trazer para a gente uma orientação sobre o que é mediunidade, né? Na questão 382, o Chico vai perguntar assim: qual a verdadeira definição de mediunidade? Olha, o Chico perguntando para Emmanuel o que é mediunidade, afinal de contas, Emmanuel. E aí ele vai falar assim: olha, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, a mediunidade ela tem que estar conectada com algo superior, com aquilo que é mais nobre do ser. Eu não posso usar a mediunidade para mediocridade, né? Então, quando eu associo mediunidade com projeção social, com progresso material, eu estou equivalendo a mediunidade à mediocridade, aquilo que a gente tem de mais humano, de mais material. O que eu preciso fazer? Elevar ela para o patamar dela. Ela é a luz que brilha no mundo. Então, ela é, por caridade, né, por amor de Deus, uma possibilidade da gente evoluir. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Não trazer ela para o nosso campo mundano, mas nos elevarmos quando a gente estiver né, nesse trabalho, a gente se elevar para o campo espiritual. E é muito bacana quando você diz isso, porque quando a gente se distancia das questões materiais e vai ao caminho, encurtando o caminho para as questões espirituais, o trabalho mediúnico também é um trabalho em que ele vai resultar melhores, né, respostas, melhores frutos, né? E também eu acho que a nossa responsabilidade diante desse trabalho, diante desse médium, porque muitas das vezes, né, é muito bom essa conexão rápida, né? Tudo que a gente tem hoje, né, que a gente liga o computador, nossa, a gente tem palestras, a gente tem live, a gente tem um monte de material bacana. Mas eu acho que essa visão mais global, mais rápida, a gente acaba criando as nossas visões internas e fazendo que o médium ele se torne assim, vou usar uma palavra aqui muito em moda, em voga, que é, a gente acha que ele é uma celebridade. E isso é um mal muito grande que a gente está fazendo por esse nosso companheiro, porque igual você falou, e igual está escrito aqui no Conduta Espírita, o médium nada mais é do que um ser humano comum. Ele traz as suas dificuldades diárias que têm que ser vencidas, né? E a vaidade, né, também pode ser uma dessas. E se não tiver bem entendida e compreendida na luta para poder vencê-la, ele cai no abismo, né? Ele perde todo esse trabalho que ele veio, que se propôs nessa encarnação. E muitas das vezes a gente tem a participação nisso, né? E isso é um compromisso que a gente tem que entender, né? Que a gente não precisa trazer essa carga para a gente, né? A gente pode tratar essas questões como naturais, né? Uhum. Quando tiver que fazer um elogio para a transformação moral, por exemplo. Nossa, eu já vi
é interessante, né? Vamos dar um exemplo aqui, né, Cris? É interessante que antes de você começar esse trabalho, você era uma pessoa mais nervosa, mais. E como é que você está lidando melhor com essas questões agora, né? Estou vendo uma diferença em você. Isso é bacana, né? Mas não, nossa, esse fenômeno que você produz, esse fenômeno é de Deus, não é do médium, né? É preciso ter essa clareza, né? Podemos elogiar, porque é um esforço constante, não é fácil a gente fazer uma transformação moral, né? Então, acho que a gente pode sim elogiar. Olha, nossa, estou vendo que você está mais calmo, estou vendo que você está mais compreensivo, você está conseguindo olhar para as situações de uma forma diferente. Isso é do ser humano se melhorando e é um incentivo para ele. Olha, então está dando certo esse trabalho que eu estou fazendo interno, né? É um incentivo para ele buscar mais, né? Mas, igual você falou, né? Transformar isso numa celebridade, né? Aí é que é o problema, né? A gente não deve trazer esse compromisso para a gente, não, que ele é um compromisso desafiador, né? Porque a gente está assumindo uma responsabilidade da derrocada do outro também, né? O outro está caindo por uma questão que eu poderia estar trabalhando também em mim, né? Que é não esses falsos elogios, excesso às vezes, né? De elogios. Então, assim, a gente ficar atento com isso, né? E aí, a gente também precisa entender, né, Cris? Essa questão do bom senso sempre, né? Da gente entender o que é a mediunidade, né? E eu queria trazer aqui, né? E aí você pode me ajudar também mais até do que eu falando, né? Como é que é o preparo, então, né? De uma reunião mediúnica, esse movimento mesmo, né? Porque a mediunidade, ela se dá também no dia a dia, né? E a gente não está falando aqui só do trabalho na reunião mediúnica, né? A gente está falando também de como que a gente lida no dia a dia com as nossas questões mais perenes, né? Nas nossas questões mais do cotidiano mesmo, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho, até de uma forma bem rápida e breve, né? Como é que a gente faz esse preparo também, né? Nós somos um centro espírita virtual, a gente tem uma reunião mediúnica, né? O que a gente foi escolhendo fazer e como é que a gente tem se preparado para esse momento, né? A gente escolheu a reunião ser de 15 em 15 dias, por quê? Justamente porque a gente queria se capacitar também junto, né? A gente sabe que o movimento, ele não é só no dia da reunião, né? A mediunidade, como a gente diz, não acontece porque tem uma reunião mediúnica. Tem casas espíritas que não têm reunião mediúnica e tem crenças religiosas que nem sabem o que é uma reunião mediúnica, né? Então, não é através da reunião mediúnica que a mediunidade se estabelece. É o primeiro ponto. A mediunidade, ela é uma luz, como a Emanuel disse, disseminada em todo o planeta, para todo mundo, né? Mas só para a gente falar um pouquinho da reunião mediúnica, né? A gente faz de 15 em 15 dias esse encontro, que são os trabalhos práticos, né? E nos outros 15 dias a gente tem um grupo de estudos da mediunidade, né? O que acontece, afinal de contas, né? O que acontece que traz para a gente essa clareza de tudo isso que a gente está trazendo aqui hoje? É claro que a gente estudou para falar sobre mediunidade, mas a gente também tem a nossa prática de vida, que a gente pode falar um pouquinho dela, né? Então, o que a gente foi fazendo quando a gente decidiu que a gente ia fazer uma reunião mediúnica? A gente começou a se preparar também, a preparar a nossa conexão com o mundo espiritual. Então, nós ampliamos, né? A gente já faz o culto do Evangelho no lar. E aí eu estou falando a gente aqui, estou falando em nome da Cris também, que eu sei que ela e o Sebastião também fazem o culto do Evangelho no lar.
nós fazemos o culto aqui, nós sempre estamos nos conectando com essa equipe espiritual, que a gente sabe, nós estamos aqui fazendo esse podcast, mas ele tem um espírito que nos ampara nessa tarefa. Então, assim, só para todo mundo entender, né? Eu e a Cris, a gente prepara esse podcast, a gente troca umas ideias, olha, a gente podia falar um pouco disso, um pouco daquilo. Até hoje, né, Cris? Acho que nada do que a gente combinou foi 100% seguido. Porque a gente chega aqui, a gente recebe outras instruções que a gente vai vendo, olha, acho que esse tema vai ser melhor falar dessa forma. Então, isso também é mediunidade, né? É a gente estar em conexão com esse projeto maior do que o nosso projeto, que é um projeto de Deus nas nossas vidas, né? Então, a gente queria trazer um pouco isso. Talvez fique alguma dúvida, né? Mas se ficar, vocês coloquem aí no YouTube, que a gente vai conversando também, né? A gente costuma dizer, desde que seja uma comunicação amena, nós sempre vamos responder. A gente só não vai responder agressão, né? Desrespeito, isso aí a gente não aceita, não. Mas, assim, discordâncias são importantíssimas para a gente sempre vai ter o maior carinho, né? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, também pode colocar aí que a gente vai trocando ideia, né, sobre o que é a reunião mediúnica, né? Eu queria complementar, Rose, né, quando a gente pensa desse preparo da reunião mediúnica, né? Na realidade, esse preparo ele acontece todo dia, né? Ele acontece de uma forma muito interessante, porque, para mim, eu vejo esse preparo conjugado com aprendizado, sabe? Porque eu ainda estou nesse processo. E é muito interessante, porque lá o local, que a gente tem um local físico, né? Ali tem toda uma condição ali, né? Desse preparo, vamos usar essa palavra, para a gente receber esses irmãos, né? E acontecer esse intercâmbio, esse acolhimento, essa ajuda, né? Mas, novamente, esse preparo ele se dá dias, né? Quando termina uma reunião, a gente já está no preparo para a próxima, né? E esse preparo ele é muito individual, é cada um sabendo como que você tem que se transformar, se portar diante dos desafios, que é incrível, que são muitos que vêm, né? O aprendizado ele é efetivo mesmo, né? Às vezes vem até em forma, naquele dia da reunião mediúnica, vamos pôr entre aspas, do nada surge uma dor de cabeça, uma dor nos olhos, assim, insuportável, que você fala, meu Deus, da onde que está vindo isso, né? Então, é a hora de você se conectar, fazer uma prece e ter essa disciplina, porque também tem isso, a disciplina, né, com trabalho, a disciplina com horário, a disciplina com estudo, a disciplina com a transformação moral. E é assim, é muito gratificante, porque, igual a Rose disse anteriormente no outro item aí, né? A gente ajuda, mas, acima de tudo, a gente é muito ajudado, né? A gente é ajudado nas nossas dificuldades, nos nossos esclarecimentos, né? Então, assim, eu sou muito agradecida de estar aqui nesse processo, sabe? Uhum. E o importante é que a gente tenha, que a gente busque o conhecimento mesmo, né? E por que eu trago isso de novo aqui para a nossa reflexão? Assim, a gente entender por que esse compromisso com a tarefa é importante, ele é fundamental, porque ele vai desconstruir a ideia do medo. Olha, mas se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Ah, se você não fizer, vai acontecer. Gente, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é soberanamente justo e bom. É por isso que Pedro falou, olha, o amor cobre uma multidão de pecados, porque Deus olha para o bem que a gente faz, não para aquilo que a gente deixou de fazer.
É claro que nós vamos responder pelas nossas atitudes. Mas entender, por exemplo, quando eu me comprometo com uma tarefa do campo espiritual, por que eu tenho que ter disciplina? Por que não dá para eu fazer a hora que eu quero, do jeito que eu quero? Ah, porque eu vou ser castigado? Ah, porque Deus vai me... Não, não é por isso. É porque ali já é o primeiro movimento para a gente se melhorar como espírito. Então, vencer as nossas más tendências humanas já é o primeiro trabalho no campo espiritual. Então, por isso que a gente precisa aprender a ter disciplina, por isso que a gente precisa assumir o compromisso, por isso que a gente precisa estudar, porque o conhecimento, ele tira esse manto do medo, né? Nossa, se eu não fizer isso, vai acontecer uma coisa ruim na minha vida. Não vai acontecer nada de ruim com ninguém. Quando a gente fala de preparar o ambiente, é preparar o ambiente interno, principalmente, igual você trouxe, Cris. É nos prepararmos emocionalmente, psiquicamente, vibracionalmente. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Não tem também, do mesmo jeito que não tem um médium que é o escolhido de Deus, não tem um lugar que é o lugar, é esse lugar que é o lugar melhor para... É o lugar que a gente prepara para receber. Que ambiente que eu tenho coragem de abrir a porta e falar assim, Jesus, pode entrar. É esse lugar que é o lugar para fazer o trabalho mediúnico. Então, ele pode ser na minha casa, ele pode ser numa casa espírita, ele pode ser numa igreja, mas tem que ser preparado psiquicamente. Não pode ser... Eu acabei de pronunciar uma palavra ali, né, horrível, de sintonia ruim, e vou abrir o canal de comunicação com o mundo espiritual. Não vai dar certo isso, né? Então, é o bom senso, é aquilo que a gente vai falar esse estudo todo, é o bom senso. Como é que eu me preparo para receber um amigo? Né? A minha casa pode estar até bagunçada, mas se eu sei que um amigo está chegando, eu corro, não corro para arrumar as coisas minimamente para ele se sentir confortável. Por que abrir um canal para o mundo espiritual vai ser diferente? Então, são coisas tão básicas, né? E que a gente complica, achando que tem que ser algo fenomenal. Não, só tem que estar vibracionalmente preparado para receber os espíritos de luz que estão aí para se comunicar com a gente, né? Isso é importante. É preciso que a gente tire, né, Cris, essa atmosfera mística e sobrenatural que está por trás disso tudo, né? Esse movimento inclui a gente não querer converter ninguém também através do fenômeno, né? Isso é muito importante. E porque essa questão, né, Rose, mediúnica, a mediunidade, é tida por muitos, né, ao longo da história, né, como algo mesmo sobrenatural, fantástico, né? Por isso da importância do estudo e da compreensão, porque aí a gente tira, descortina esse véu da falta do conhecimento, né? Porque ela nada mais é que uma questão natural, ela de sobrenatural, ela de glorioso, ela não tem nada, ela é uma faculdade inerente do ser. E alguns vão sentir essa capacidade de intercâmbio com o mundo espiritual de uma forma mais intensa, pois ela é, nessa pessoa, ela é mais desenvolvida. E também a gente pensa assim, pode ser vindo de compromissos assumidos no programa reencarnatório ou mesmo para serviço ao próximo. E também uma forma de alavancar mais rápido a evolução espiritual. São essas questões, nada além disso, né? Mas a gente cultua essa questão, né, do fantástico, do sobrenatural, mas que nada mais é, como você disse ali, é a falta do conhecimento. Por isso, da importância tão grande do estudo, como você até explicou, assim, na nossa casa, a gente faz o trabalho, vamos pôr, prático,
15 dias, de 15 em 15, porque nos outros, na outra quinzena, a gente está debruçada sobre livros, estudando. Foi a orientação que a gente teve. Então, a importância disso para que a gente afaste essa questão de sobrenatural, de glorioso, de fantástico, que não existe. É verdade. E aí, Cris, assim, até já caminhando para o final aqui, né, eu vou trazer uma última mensagem que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Então, para mim é isso, né? Mediunidade é obra, é aquilo que a gente faz, em primeiro lugar, dentro de nós. Então, perante a mediunidade, a gente precisa entender que é um convite de transformação moral de cada um. É preciso conhecer-se para a gente começar a saber mesmo, né? Em que está sendo convidado a se modificar. E a permissão de Deus a esse mistério é sempre uma forma de nos transformarmos e usarmos os dons de forma mais plena, né? Para mim também, né, esse convite ele vem através dessa transformação. E eu reforço aqui, né, a importância do estudo, né? Cada vez que eu leio um livro, né, tem uns que eu já li 2 vezes, 3, é muito interessante, porque eu penso assim, como é que da vez anterior eu não compreendi isso aqui? Então, ele nunca vai ser repetido, ele vai sempre ser novo, porque o meu entendimento é novo sobre aquilo ali. Então, eu acho muito importante o estudo, a leitura. Surge uma ideia assim na sua cabeça, nossa, deixa eu ir lá procurar isso. Aí tem hora que você fala, nossa, como que eu não sabia disso? É tão maravilhoso isso, né? Você ter uma nova visão, uma nova perspectiva sobre um assunto, né? E eu acho que esse aprendizado adquirido através do estudo e do esforço, né? Porque o bom estudo, ele demanda esforço, porque se você compreende e você entende que aquilo é bom e que você tem que se aproximar daquela orientação, nesse grau evolutivo que eu estou, eu preciso de esforço, porque eu já estou enraizada num conceito. Eu me libertar, desse conceito para adquirir um conceito novo, demanda esforço. Então, eu ter esse esforço para mim poder estar sempre vibrando no bem, com certeza, esse meu trabalho, né, que você acabou de falar, ele só vai dar bons frutos, né? Então, que a gente tenha essa perseverança aí, gente. Vale a pena. É isso aí, Cris. E com essas suas palavras, nós encerramos mais um podcast Conduta Espírita. Um abraço e muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. Um abraço para você e para todos, Rose.